Estudo de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao mercado financeiro. Eu sou Vitor Hugo de Oliveira Mota e fui orientado pela professora Ana Lúcia Vieira Fantini. Com o avanço das técnicas de inteligência artificial, especificamente o machine learning tem se mostrado bastante promissor em finanças. Isso se deve ao fato do mercado financeiro ser um grande gerador de informações e machine learning pode atuar como uma ferramenta, fazendo uma ponte entre as informações que são geradas a cada instante e as tomadas de decisões por parte dos agentes que tomam decisões. Portanto, o objetivo desse trabalho consistiu no estudo sistemático de técnicas e aplicações de machine learning na área de finanças. A metodologia consistiu essencialmente em revisão bibliográfica dos principais conceitos de machine learning e possíveis aplicações em finanças, escolha e estudo de uma linguagem de programação que fosse úteis para nossos propósitos, teste e análise de modelos com potenciais aplicações em finanças. A linguagem escolhida para esse trabalho foi a linguagem Python, que possui uma sintaxe simples, aliada a uma grande capacidade computacional. Além disso, na própria linguagem, há a existência de bibliotecas que em muito auxiliam na utilização de técnicas de machine learning, como, por exemplo, a biblioteca Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn e TensorFlow. Mas o que é machine learning? O machine learning pode ser definido como o aprendizado estatístico através de um conjunto de dados de como executar determinada tarefa sem que seja explicitamente programado para isso. Os problemas de machine learning dividem-se essencialmente em dois tipos. Problemas de classificação, que consistem em aprender através dos dados e classificar corretamente, e os problemas de regressão, que consistem em predizer um determinado valor numérico. Dentre os vários algoritmos de machine learning, destacam-se as redes neurais artificiais, que são muito úteis para a resolução de problemas complexos. As redes neurais artificiais os seus primeiros estudos iniciaram-se na década de 40, mas nos últimos anos ganhou novas abordagens. Uma rede neural, ela possui uma arquitetura muito similar a um neurônio biológico, como pode ser visto na figura 1. Ela é dividida em camadas e na figura, cada círculo representa um neurônio. A primeira camada é conhecida como a camada de entrada, input layer. Depois disso, há a existência de camadas ocultas, conhecidas como hiding layers, que podem ser mais do que uma. E a camada de saída, conhecida como output layer. O problema de treinamento de uma rede neural consiste essencialmente em encontrar pesos e vieses que minimizam a função custo, isto é, encontrar pesos e vieses que minimizam o erro entre o valor predito, isto é, estimado, e o valor esperado. Para o estudo de caso, foi abordado um problema bastante popular no mundo de machine learning, conhecido como Boston House, utilizando um conjunto de dados também bastante popular, de mesmo nome. Esse problema consiste essencialmente em predizer o preço mediano de uma casa de uma determinada região na cidade de Boston. Para isso, é utilizado um conjunto de dados, chamado Boston House, que contém, no caso, 13 variáveis que auxiliam a predizer o preço de uma casa, como, por exemplo, a taxa de criminalidade de uma determinada região ou a quantidade média de quartos em cada casa naquela região. Utilizando uma rede neural, uma das que melhores performou dentre as várias testadas foi uma rede neural com três camadas ocultas, sendo em cada camada, na camada de entrada, 13 neurônios, nas camadas ocultas, 128, 128, 256, e na camada de saída, um neurônio. O otimizador utilizado foi o otimizador ADAM, isto é, a técnica utilizada para encontrar os pesos e vieses ótimos foi a técnica ADAM. A taxa de aprendizado foi de 0.025, com 50 épocas, utilizando um regularizador READ, também conhecido como L1, com valor de 0.001. E a função loss, a função erro, foi a erro quadrático médio. Na avaliação final, no conjunto de teste,
foi obtido uma performance, utilizando como métrica a raiz quadrada do erro quadrático médio, a performance obtida foi de 4,12.